Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo aí? Eu tô. Ah, então tá bom. Tá aparecendo a tela aí para vocês? Método chave. Ah, perfeito. Passou? Não, E agora? também não. Ah, tá. Deixa eu tentar subir aqui de novo. Vê se passou. Agora sim. Ah, ótimo. É só para eu fazer o teste aqui antes de começar. Ok. Animadas para hoje? Sim. Ah, que bom. Só dá uns minutinhos pro pessoal entrar e a gente já vai começar. Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para chamar vocês, convidar vocês para a aula que nós vamos começar agora, falando sobre iniciação. Então, espero por vocês, tá? Vou mandar o link aqui. Entra para a gente participar lá, conversar, interagir. Tenho certeza que vai ser um momento incrível. Aguardo por vocês. Ok. Boa noite para todo mundo. Vou esperar só dar mais uns 5 minutinhos aqui para a gente começar. Sejam bem-vindas. Nath, Nádia, Edilene, Fernanda, Simone. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Mandei aqui nos grupos, convida aí a sua amiga, quem é sua iniciadora, para participar. Também estou enviando aqui para as minhas pérolas. Isso mesmo. E vocês, vamos discutir um pouquinho sobre inícios. Quais são as dificuldades de vocês? É algo pesado? É algo que vocês fazem no dia a dia de vocês? É com leveza? Ou ainda o ciclo, né? Eu falo que fazer Mary Kay necessariamente parece uma rodinha, né?
Eu sempre usei isso no meu trabalho Mary Kay, como consultor, como diretor, e aí isso fazia com que eu sempre buscasse uma autoavaliação. E isso é uma dica que eu deixo para vocês que estão aqui me assistindo e para todas que vão assistir aí de forma esse treinamento gravado, que o processo Mary Kay ele é uma rodinha, ó, ele é um círculo. E aí, para o negócio funcionar, você precisa fazer todas as etapas de uma forma tranquila para que flua num círculo. Agora, se tem um processo desse aí que não está fluindo, imagina a rodinha aí de uma, vamos colocar um exemplo aí, imagina a rodinha, sabe aquelas rodinhas de madeira? De uma carroça. Imagina aquela rodinha de uma carroça se tem uma parte que não está fluindo o círculo. Você concorda que essa rodinha ela vai ficar puxando para aquele lado ali que não está fluindo? Então avalia no processo de vocês. O que que não está fluindo, né? Eu tenho propriedade sobre os produtos? Eu falo com propriedade sobre a oportunidade? Eu entendi esse processo, e eu consigo conectar com as pessoas? Eu tenho domínio de uma ponta a outra para passar segurança sobre os benefícios para uma nova consultora? Eu sei falar, parece bobo, mas eu sei falar com propriedade sobre a carreira, sobre os níveis de desconto. E aí, tarefinha para casa. Se algum desses pontos que eu elaborei aqui com vocês hoje, ele não está fluindo como um círculo bonitinho, ó, é o momento de você avaliar. E aí você fala, olha, eu preciso estudar mais sobre os percentuais de desconto. Olha, o meu agendamento não está fluindo. Nossa, Jansen, eu fico ainda muito insegura de falar sobre valores. E aí faz essa avaliação. Entende? E aí você vai criando estratégias para blindar o quê, ó? A sua mente. Eu, por exemplo, no meu início de Mary Kay, eu tinha muita dificuldade, eu sempre gosto muito de brincar com isso, né? Eu tinha muita dificuldade de oferecer a oportunidade quando tinha o marido junto. Porque os homens, eles são mais voltados para os números. Mas aí eu fui entender que eu precisava estudar o quê? Mais sobre os números. Porque aí, se ele me fizesse uma pergunta, aquilo me gerava uma insegurança. E aí, se eu passasse essa insegurança, aquela entrevista ali, ela não ia ter resultado. E aí, eu voltei para o meu negócio, eu fiz essa autoavaliação e fui literalmente estudar o ponto que o meu círculo, o quê, ó, ele não estava fluindo. A partir desse momento, gente, eu faço um processo de iniciação de uma forma super tranquila. E eu costumo brincar aqui com as consultoras e principalmente com as diretoras da nossa área aqui, né? Que não estão iniciando muito. E aí eu sempre falo: será que você não está falando uma besteirinha? Quais histórias que você tem contado aí? O que que você tem passado? Qual que é a imagem que você tem passado aí para as pessoas quando se fala em inícios? Quando se fala em carreira Mary Kay? Porque é um negócio que envolve o quê? Envolve o financeiro, envolve dinheiro. Imagina que você está ali com um casal ou você está com uma potencial iniciada ali que ela tem um perfil totalmente analítico. Você acha que se você falar essa besteirinha que você costuma falar aí nas suas entrevistas, ela vai pegar 2.000 que ela tem guardado como uma reserva, ou ela vai pegar 2.000 de limite e vai falar assim, ah, e vou aventurar ali, vou fazer, comprar um monte de produtinhos. Se não der certo, tá tudo certo. É essa credibilidade que muitas vezes a gente precisa falar, tá? Eu vou dar início, então. Para quem não me conhece, meu nome é Jansen Sampaio. Eu tenho 15 anos de Mary Kay, já ganhei 2 carros rosas. Algumas pessoas aqui já me conhecem de longa data, né? O terceiro módulo do nosso Jornada das Conquistas. Espero que o primeiro, o segundo, tenha agregado aí no trabalho de vocês. E hoje a gente vai finalizar esse projeto com esse terceiro módulo. E aí, gente, o que que eu gosto de trabalhar? Tá passando para vocês? Passou o slide?
Passou? Ok. Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Pode participar pelo chat, tá? Qualquer dúvida, pode me perguntar aqui. E aí, gente, quem já leu o livro da senhora Mary Kay Ash? Todo mundo já leu? Sugiro que você leia esse livro, tá? Ele é riquíssimo em histórias. E no meu processo em Mary Kay, eu amo contar histórias. E para você iniciar pessoas, insira histórias na sua entrevista. Conecte a partir dessas histórias. E para dar esse ponto nessas histórias, a minha pergunta inicial em qualquer entrevista que eu faço é: qual a sua experiência com a marca Mary Kay? Gente, as historinhas vão desenrolar a partir desse momento. E aí, o que que acontece? Ao contar as minhas histórias, né, com as histórias daquelas pessoas, isso vai gerando o quê? Uma conexão. E essa entrevista, ela fica atrativa. Essa entrevista, ela fica ali, ó, um elo. Sabe aquela historinha de que você joga uma informação, a pessoa joga para você, e aí você vai introduzindo outra. A entrevista fica super gostosa e prazerosa. E aí conte essas histórias. Como você conheceu a Mary Kay? Quais são as suas dificuldades? Qual que é a experiência daquela pessoa? Sabe aquela forma de você iniciar o processo? Porque eu costumo brincar, né? Eu vejo que as pessoas hoje elas estão panfletadoras digitais. É um tal de empurrar kit em cima da galera aí que só quer falar dos valores. E aí você fica vendendo os kits de 57 e os kits de 165. E esse não é o processo. E aí gera na gente uma frustração, porque você fica o tempo inteiro vendendo esses kits, em momento nenhum você parou para perceber como que a Mary Kay de alguma forma pode fazer sentido na vida daquela pessoa. Mas como que eu vou descobrir isso, Jansen? Através das histórias. É dessa forma que eu sei, às vezes, que ela está passando dificuldade para pagar a faculdade de um filho, que às vezes ela está passando dificuldade para pagar o plano de saúde dos pais, ou até mesmo da família ali, de modo geral. Às vezes ela está querendo trocar de carro, às vezes ela está querendo comprar uma geladeira nova para casa dela. Essas historinhas, ó, é para você ficar com os ouvidinhos atentos ali, e a partir do momento que ela der uma deixa, o que que eu vou fazer? É nesse momento que eu mostro para essas pessoas do quanto elas precisam de Mary Kay. É você mostrar essa oportunidade de uma forma grandiosa. Não é simplesmente vender um kit. O que que eu ganho vendendo um kit de R$ 57? O que que eu ganho vendendo um kit de 165? Eu não ganho nada. É como se a pessoa estivesse ali só comprando um produto mais barato. Mas de alguma forma eu enriqueci a vida dessa pessoa. Então, mostre, através dessas histórias, a grandiosidade que essa empresa tem. A partir desse momento, você vai ver que você vai conectar com pessoas com um potencial incrível. E aí você não vai ter dificuldade de falar de um pedido de 30, 35 ou 40%, porque a pessoa entende que para ela ganhar dinheiro nesse negócio, ela compra um produto mais barato e aí ela vende para o cliente final com preço de catálogo. Essa diferença de comprar mais barato com um percentual de desconto que vai mover as pessoas a realizar os sonhos. Ela precisa entender esse negócio. E aí eu falo muito com as pessoas. Hoje mesmo acabei de cadastrar uma menina aqui junto com uma consultora. E aí a pessoa entende a grandiosidade desse negócio. Quando a gente fala, nossa, a Mary Kay é a empresa hoje que mais vende base no Brasil, imagina quantas pessoas da sua família que pode comprar essa base. Imagina o quanto você pode se tornar referência das pessoas aí da sua família, do seu prédio, dos amigos. E aí você vai plantando uma sementinha ali na cabeça dessa pessoa e com isso ela fala: "Nossa, Janci, eu quero". Então, toda entrevista minha, ponto inicial, são as histórias. E aí, seja verdadeira, conte a história com emoção, conte os seus desafios. As pessoas, elas
Elas precisam disso. E muitas vezes você fala assim, nossa, Jancy, mas minha história não tem nada de legal. Pelo contrário, é isso que vai conectar, porque ao você falar da sua história, ela vai sentir verdade. A pessoa que está ali à sua frente, ela vai ver o brilho nos olhos. Ah, Jancy, mas eu acho a história de Elê mais legal. A pessoa que está ali na sua frente, ela não conhece a Elê, possivelmente. Ela não conhece o Itamar, que são os diretores nacionais que nós temos aqui como referência. Ela conhece você. Então, conte a sua história. A Jância ainda não ganhou carroça. Tá tudo certo. A gente começa assim mesmo. Mas você tá ali disposta a trabalhar, a ser uma referência, e logo em breve esse carroça vai vir como consequência. Mas a sua história é fundamental quando você conta. A história da nossa fundadora, a senhora Mary Kay Ash, é uma história cheia como que eu posso dizer para vocês? É uma história que ela conecta muito com o simples, porque você vê que é uma pessoa ali que ela teve muitos desafios, desde a história que ela conta no livro, que eu acho o máximo, da mãe dela ensinando ela a cozinhar batatas para o pai dela, até a mentalidade grandiosa dela construir esse império que é a Mary Kay. Vocês têm noção de quantas pessoas vão parar para ouvir essas histórias? Mas se você não sabe o início, o propósito dessa empresa, possivelmente você não vai falar dela com tanto brilho nos olhos. Por isso, tá tarefinha aí para vocês. Quem ainda não comprou o livro, quem não tem ele aí, compre. Você consegue comprar ele lá na seção 2. Eu não sei o valor dele, mas se eu não me engano, antes ele tava R$ 17. Mas eu não sei se ele aumentou. Depois, se alguém conseguir consultar, pode me falar aqui, tá? Ó, é a marca número 1 de vendas diretas em maquiagens, cuidados com a pele. Eu não vou ficar muito preso a isso aqui, qualquer coisa eu posso mandar para vocês. Ao você buscar essas historinhas, crie pontos ali de identificação com a realidade da convidada. Principalmente quem tem filho, quem já tem experiência no mercado, por qual motivo ela gostaria de fazer esse negócio. Eu sempre falo, olha, R$ 1.000 a mais no seu orçamento hoje te ajudaria? Gente, as pessoas começam a visualizar e falar assim, nossa, já sei R$ 1.000 a mais ia trazer realmente um fôlego para mim, porque a maioria do brasileiro, ele vive para pagar contas. É a realidade, principalmente quem é CLT. E o mundo de vendas, ele traz para a gente essa possibilidade de você fazer algo a mais, e aí você tira um montante desse valor financeiro para realizar um sonho, seja um sonho pequeno, como um sonho, às vezes, maior. E é nessa tecla que a gente bate, tá? Então, busque esses argumentos aí que eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver muito bem. Mostre para ela a questão dos ganhos, para a pessoa que está ali com você, né? A Mary Kay hoje ela trabalha com ganhos até de 40%. Eu gosto muito de usar essa palavra no meu negócio, nas minhas entrevistas. Mary Kay é algo que funciona sobre meritocracia. Ou seja, se eu me dedico, o meu retorno ele é proporcional a essa dedicação. Se você, igual eu brinquei essa semana na reunião de unidade, né? Falei, gente, se você quiser ganhar seus R$ 500 ali, R$ 300, R$ 1.000, tá tudo certo. Mas aqui também te dá a oportunidade de ter ganhos maiores. Tudo depende de você. Tudo depende dessa meritocracia. Se eu estou disposto a falar com 5 pessoas todos os dias, o meu retorno financeiro ele vai ser baseado nesse volume de 5 pessoas. Mas, se eu tomar a decisão e colocar na minha cabeça, inserir no meu dia a dia que eu posso falar com 50 pessoas, o meu retorno financeiro vai ser uma consequência dessa atividade com 50 possibilidades. E é isso que a gente tem que fazer. Mas, Jansen, eu não estou disposta a falar com 50 pessoas. Tá tudo certo. Por isso que eu falo que é meritocracia. Você decide o que você quer e o que você está disposta. O que não pode é você querer trabalhar com 5 pessoas
e querer ter o retorno financeiro de alguém que trabalha com 50, com 80. Você concorda que a conta não vai fechar? E eu comecei esse negócio querendo R$ 500 a mais. Para quem não sabe, eu sou enfermeiro de formação, trabalhei muitos anos no mercado e trabalhei no hospital de referência aqui em Belo Horizonte na pediatria. Então, quando me ofereceram a oportunidade, eu achava que tinha que ter um perfil. Eu achava que as pessoas tinham que ser muito comunicativas, que as pessoas tinham que ter uma certa experiência com vendas. Totalmente o oposto do meu cenário ali, né? Sempre fui muito tímido, apesar das pessoas não acreditarem, mas eu sempre fui muito tímido. Nunca tinha tido experiência com tantas vendas assim. Apesar da minha família vir de empreendedores, mas eu achava que eu ia me destacar muito na enfermagem. E aí, quando me ofereceu a oportunidade, eu falei assim: ah, não tem nada a ver comigo. Mas o desejo de querer R$ 500 a mais foi o ponto decisivo para eu fazer esse negócio. E aí, quantas pessoas como eu deve ter aí no seu cenário? Deve ter aí no seu círculo de amizades, no seu círculo familiar? E é nesse ponto, às vezes, que a gente precisa trabalhar, tá? Então, tem um crescimento profissional. Mary Kay, a gente é reconhecido por todas as ações que a gente faz, né? Tem os treinamentos. Então, é uma empresa que ela valoriza muito essas relações pessoais. E aí, ao você oferecer isso, muitas pessoas podem comprar a ideia e querer fazer esse negócio. Ó, estratégia. Mostre que é simples, possível e lucrativo. Eu até chamei a atenção de uma consultora hoje, que eu falei com ela, uma entrevista de inícios não é você pegar aquele material e jogar todo lá para uma pessoa e achar que vai ter resultado. Uma entrevista de início é uma conversa pautada, é uma conversa com pontos a serem alinhados por vez. E aí, quando as panfletadoras digitais entram em ação, o que que elas fazem? Dedinho encaminhar e cospe todo aquele tanto de informação lá para a pessoa e quer iniciar. Será que esse início vai acontecer? Não acontece. Então, uma entrevista de iniciação, ou você oferecer a oportunidade, é um processo, vai por etapas. Então, quais são os valores de investimento? Pergunta se está tudo ok. Depois você passa por os percentuais de desconto. E aí vai respondendo só o que a pessoa, de alguma forma, vai te perguntando. E eu costumo falar, visualize ali o termômetro que aquela pessoa que está na sua frente, como um termômetro, né, as informações que ela está te dando. Se ela está insegura, começa pelas beiradas, vai com os kits menores. Se é uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, que já quer saber de valores, já mostra para ela o nível mais alto ali de lucratividade. Mas a gente precisa respeitar essas etapas ali dessa entrevista, tá? Mostra para ela as 15 formas de vendas, que eu gosto de trabalhar muito. Creio que todas vocês devem saber. Qualquer coisa também podem pedir depois esse material que eu mando para você. Mostra para ela também as possibilidades de lucro, o desenvolvimento na carreira, e aí dessa forma você vai crescendo. Trouxe aqui para vocês esse método que eu já falei no módulo 2, se eu não me engano, que esse trabalho aqui, ó, que se você escrever e colocar aí na sua entrevista, vai ficar possível de você trabalhar. E aí, ó, é a palavrinha-chave. Olha que interessante. Primeiro passo, o Czinho lá, ó, a conexão. Então, a sua apresentação pessoal, né? Vocês dão credibilidade àquela nutricionista gordinha? Ninguém dá, né? Imagina um personal gorduchinho. A gente vai dar credibilidade? Ou imagina aquela moça que você vai no salão de beleza, que ela fala assim: nossa, tem um produto maravilhoso para o cabelo. E aí, na hora que você olha para o cabelo dela, não tá legal, não tá coerente. A mesma coisa, a sua apresentação pessoal, quando você fala de beleza, de maquiagem, você precisa estar ali alinhada a isso, né? Não tem como eu falar que a gente vende, que a gente trabalha com a base que mais se vende no Brasil e numa entrevista de início eu estar com minha cara limpa. Será que a pessoa que está ali em minha frente, ela vai dar credibilidade? Ela não dá. Então prestem atenção nisso, tá?
Olha, a história, como eu falei com vocês, aí você pode trabalhar a história, que é a apresentação da empresa. Nisso aqui eu gosto de contar um pouquinho sobre a vivência da senhora Mary Kay Ash. A letra A, que é o argumento, por que empreender? Aí você pode inserir um pouquinho do porquê você começou a empreender, o que que te chama atenção, né? Os benefícios e vantagens, que hoje, como eu falei com vocês, né? Eu bato muito nessa tecla da gente ser a marca número um de venda de base no Brasil, da gente ser experiência, ser referência, né? Das pessoas nas quais a gente conhece. E aí, dessa forma, essas conexões elas vão sendo geradas. O valor e, finalmente, aí a estratégia, que são as formas de ganhar dinheiro. Trabalhe, gente, as 15 formas de vendas como algo para você trazer uma facilidade. Eu falo isso na minha entrevista, né? Nossa, na Mary Kay nós temos mais de 15 formas de vendas. Você pode escolher trabalhar com umas 15 ou pode eleger uma, duas, para você ser uma referência. Mesmo aquelas pessoas que têm mais dificuldade, às vezes ela pode fazer um grupo de consórcio ali na família e começar o negócio dela. Ou muitas vezes ela pode ser aquele perfil que vai amar trabalhar com as redes sociais, ou com Skin Analyzer, ou fazer as tão famosas sessões de beleza como a Mary Kay nos orienta a fazer. Mas se você tem intimidade ao falar dessas 15 formas, o seu início ali, ele flui de, de uma forma prazerosa e a pessoa fala assim: nossa, é possível. Sabe, quando você sai assim de uma entrevista que a pessoa fica tão animada, que ela fica com tanta vontade de fazer esse negócio, esse que é o ponto aí chave para você crescer e desenvolver. Ó, fale o suficiente sobre você. A entrevista também não é baseada só na sua história, né? É você pincelar para não ficar aquela coisa cansativa. Escute mais sobre ela. Hoje eu fico observando que o mercado ele está tão carente disso, né? As pessoas quase não param para ouvir as outras. Vocês já repararam? Às vezes é uma necessidade de ficar falando o tempo inteiro, né? Faça essas perguntas chaves, apresente os três planos, chame para a ação, traz ela para a imaginação, né? Imagina você aí ser referência da sua família, elevar seus ganhos. Então, dessa forma aí, eu vou desenvolvendo o negócio e vou trabalhando e crescendo muito. Alguma dúvida? Tá tranquilo aqui para vocês? Qualquer coisa pode parar aqui e me perguntar, tá? Ó, próximo ponto, oportunidade presencial. E aqui, gente, eu não vou ficar muito preso a isso, que eu posso mandar para vocês. O que que acontece? Eu estava falando isso até numa entrevista agora que eu fiz. Mostra para a pessoa os benefícios. Traz de uma forma clara. E aí o que que acontece? Tem pessoas que elas são muito auditivas. Tem outras pessoas que elas são muito visuais. Mas eu não tenho uma bola de cristal para saber, a Nádia é mais auditiva ou a Nádia é mais visual. Você tem que trabalhar os dois. Então, mostra essas possibilidades. E aí, o que que eu trabalho? Eu trabalho em cima da lucratividade e trabalho em cima dos benefícios. E eu dou uma opção para a pessoa. Então, eu viro para ela e falo, Nádia, qual que você acha desses kits aqui que eu te apresentei que mais se enquadra dentro do seu perfil? E aí, a Jância, eu gostei desse aqui, que o valor está dentro do que eu esperava. Ah, Jância, eu gostei mais desse aqui por causa dessa lucratividade. Ah, Jância, eu gostei só do kit inicial. Qual que é meu papel como iniciador? É potencializar a escolha dela e dar ferramentas para ela desenvolver nesse processo. A minha opinião, eu simplesmente pego ela, ó, fico caladinho. Qual que é meu papel? Mostrar esses benefícios. Eu vejo que muitas consultoras erram, porque nesse momento elas não passam as informações de uma forma clara e elas inserem muito o achômetro. E aí a entrevista ela não flui, tá? Mas aí o que que acontece? Muitas falam assim, Jansen, mas eu ofereço oportunidade para todo mundo. Possivelmente você ainda não encontrou o perfil adequado para se trabalhar. Todo mundo, será que tem perfil para empreender hoje? Nem todo mundo tem. Mas imagina que você vá
oferecer a oportunidade aí em um local que está todo mundo desempregado, está todo mundo sem recursos. Eu li uma certa vez um treinamento, né? Assisti um treinamento e li várias coisas sobre isso. Por exemplo, imagina que você é uma vendedora de BMW, que você é a melhor vendedora de BMW. E aí te colocam lá no campus de uma faculdade. Imagina aquelas pessoas que estão lá no primeiro, segundo, terceiro período, né? Aquelas pessoas que estão iniciando essa jornada. Você concorda que você pode ter os melhores argumentos, você pode ter experiência de anos e mais anos, mas será que você vai ter resultados oferecendo os benefícios de uma BMW para esse público? Você concorda que a conta não fecha? Então, visualize para quem você está oferecendo essa oportunidade. Lembra lá do iniciozinho que eu falei com vocês do ciclo? Para a pessoa fazer esse negócio, ela tem que ter uma maturidade empreendedora. Eu não estou aqui só querendo vender produto com desconto. Eu quero pessoas que realmente vão comprar a ideia e que vão fazer esse negócio. Mas o que que acontece? Muitas vezes eu fico em cima daquelas pessoas ali o tempo inteiro e eu costumo falar, né, que a gente encontra muitas necessitadas, principalmente na nossa família, no nosso círculo de amizade. Mas são necessitadas, quando eu falo assim, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, tem tudo, a oportunidade é maravilhosa para ela na Mary Kay, poderia fazer, dar certo nesse negócio. Mas sabe quando a pessoa não está disposta? E eu costumo colocar esse nomezinho, né? Denomino esse nome para as pessoas, que tem muitas pessoas necessitadas, não dispostas. E aí, imagina eu vou direcionar o meu entusiasmo, a minha força de trabalho, a minha energia nessas pessoas. Imagina o quanto eu fico ali com aquela expectativa que essas pessoas vão fazer. E eu vejo tanto que vocês sofrem com isso. Eu vejo tanto que vocês ficam em cima dessas pessoas e a pessoa só rouba a sua energia. Ela fala, ai, hoje não, depois você fica em cima, em cima. Tem perfil empreendedor? Tem maturidade? Faça essa pergunta. Se não tem, gente, pega seu banquinho, saia dali, saia de mansinho e vai buscar meios de desenvolver seu trabalho em outro local. Entende? Aprende a ter essa inteligência emocional de onde você vai canalizar sua energia. Nem todo mundo vai querer fazer esse negócio. E tá tudo certo. Mas você precisa entender sobre volume. Não dá para crescer nesse negócio falando com meia dúzia de contatos. Isso eu já falei lá nos primeiros módulos dessa jornada aqui com vocês. Então, ó, volume, maturidade, né, repetição. É um processo que quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Coloca seu temperinho ali e ó, ação. E aí o que que acontece? Tem a possibilidade de fazer no digital, tem a possibilidade de fazer no presencial. E a partir do momento, gente, que eu ofereci ali para essas pessoas, que eu mostrei os benefícios, aí, ó, aí é hora de entrar para as objeções. Muitas às vezes fala, Jâncio, eu já quero começar com esse de 30%. Jâncio, eu gostei do percentual de 40%. Mas tem umas que vão querer mais informações que às vezes a insegurança vai falar um pouco mais alto. E aí, nesse momento, você vai trabalhar a sua experiência em contornar isso. Gente, contornou a primeira, ela apresentou a segunda. Contornou a segunda, ela apresentou a terceira. Contornou a terceira, aí também é hora de você falar: não, essa pessoa não está disposta. Porque eu sempre falo nas minhas entrevistas: se você estiver disposta a aprender, eu estou aqui para te ensinar. Mas se ela falou muitas vezes também, o que que acontece? Ao momento de sair fora, eu vou direcionar minha energia para outro lugar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as objeções? O que que eu gosto muito de trabalhar? Com as pessoas que não têm tempo. Sabe por quê?
As que gostam de assistir televisão, elas não vão fazer esse negócio. As que ficam o tempo inteiro nas redes sociais, elas não vão fazer esse negócio. Então, quando fala, olha, não tenho tempo, eu falo assim, esse é o perfil que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu sei que são as pessoas focadas, decididas e que estão dispostas a mudar a realidade da sua história. E aí, gente, o que acontece? Com 1 hora muito bem dedicada, 2 horas muito bem dedicadas, a pessoa pode agregar ali R$ 1.000 a mais. E aí, o que que você faz? Você entra com ela ali sobre as 15 formas de vendas e potencializa com ela um meio dela ganhar dinheiro. O que que eu gosto de fazer? Olha, a gente pode focar num grupo de consórcio. Um grupo de consórcio aí com a sua família. Tem certeza que dessa forma aí você vai desenvolver um trabalho grandioso. Ou então eu separo com ela ali a possibilidade dela fazer acompanhamento com pessoas no decorrer dos poucos minutos que ela tem. E ali, gente, o negócio ele simplesmente vai acontecer, tá? O próximo, não tenho dinheiro. Tem a diretora Poli aqui de Goiânia, né? Que a Elma tá aqui assistindo. Ela virou para a Poli tá assim: ai, mas eu tenho 3 filhos, não tenho dinheiro. Aí a Elma virou para ela e falou assim: pois você precisa de Mary Kay. Ou seja, imagina uma mãe de 3 filhos, nova, cheia de muitos sonhos, e aí ela não quis cadastrar porque não tinha dinheiro, não queria comprar muitos produtos que não tinha dinheiro. Nesse momento, ela já direcionou, mas você precisa dessa oportunidade. E aí, gente, a pessoa, quando ela toma essa decisão, dinheiro não é problema, porque ela vai encontrar alguém que ama ela e vai ajudar naquela fase inicial. Se ela estiver muito disposta, você pode inserir ali com ela uma rifa, inserir aquele programa de madrinhas, seja vendendo um batom, seja comprando uma base, e aí o que acontece? Aquele ponto inicial para ela começar vai acontecer. E é esse momento aí que a gente precisa estar alinhado com essas estratégias e até mesmo com essas 15 formas de vendas para desenvolver o negócio. Outro, meu marido não aceita. Vocês costumam passar por essa daí? Eu tinha muita dificuldade de fazer entrevista com os maridos, né? Porque eu achava que os maridos não apoyava as esposas ou queria saber demais, né? E aí o que que acontece? É só você, muitas vezes, convidar o marido para, de alguma forma, participar dessa entrevista. E aí você impulsionar que não é uma disputa, mas que é algo que vai somar. Se o marido entender que a Mary Kay vai vir para agregar os ganhos financeiros relacionados à família, à realização dos sonhos da família, pode ter certeza que esse marido vai apoiar. Entende? Mas a gente precisa mostrar essa grandiosidade. A gente precisa mostrar que é possível. Mas a pessoa também, o que que acontece? Muitas vezes os maridos não apoiam porque elas não têm essa maturidade também de ver o negócio como negócio, né? Eu vejo nesses anos de Mary Kay que muitas pessoas que são casadas, às vezes o marido na fase inicial ali até apoia, mas imagina que pegou o cartão emprestado do marido, aí a consultora faz corpo mole, chega no dia de pagar a fatura, não dá conta de pagar. Aí chega a segunda parcela, não dá conta de pagar. Aí o marido começa a não querer apoiar esse negócio. Vocês concordam? Então a gente tem que trazer essa maturidade também e trazer isso como um negócio. Ó, não gosto de forçar minhas amigas. E aí, isso aqui eu adoro trabalhar com isso, porque o meu perfil não é um perfil de vendedor, mas o meu perfil é um perfil mais de consultor. Então, o que que eu faço? Eu só mostro os benefícios. Eu não forço ninguém. Se a pessoa quiser comprar, se a pessoa quiser ali na sessão gostou do sistema TimeWise, gostou da base, tá ok. Entende? E é muitas vezes assim que a gente precisa trabalhar, principalmente com a questão da experimentação, com a questão de pedir opinião. Isso vai fazer com que as pessoas, de alguma forma, não se sintam forçadas. Entende? Mas eu tenho certeza que às vezes vender um kit microderma brasão no catálogo, às vezes a pessoa vai se sentir forçada.
mas faz uma demonstração do kit microdermabrasal. O que que a maioria das pessoas vão fazer? Elas já vão começar, eu quero esse produto. Quem costuma trabalhar com kit lábios de seda? Faz a demonstração do kit lábios de seda para você ver. Não precisa ser forçar a venda. Muito, igual agora esse mês, outubro, né? Que a gente faz muitos eventos em empresas. Gente, pega os homens ali, faz a esfoliação no lábio dos homens, pega as mulheres, faz a esfoliação, fala, ah, eu só preciso da sua opinião. Vai fazendo ali com 5, com 10, quando você menos espera, gente. Começa a vir aquela chuva de gente querendo lábios de seda. Então, é isso que você precisa mostrar por um potencial. Fazer a pesquisa de opinião, inserir a demonstração, você falar com ela, olha, você pode marcar ali para inaugurar o seu negócio com 3 amigas, com 5 amigas, nós não vamos forçar ninguém, nós só vamos pedir a opinião delas. Faz a sessão e aí no final você me conta. Esse que é o processo, esse que é o nosso trabalho como consultores. Não sei vender. Isso aqui foi uma das que eu apresentei, né? Quando foi me oferecida a oportunidade. Gente, eu me achava péssimo para vendas, não gostava. Mas o que que acontece? Eu tinha muito aquele preconceito. Sabe aquele preconceito que muitas vezes é instalado na gente, que quando a pessoa não dá certo na vida, ela vai para vendas? Quem aí já pensou dessa forma ou ainda pensa? Fala assim, nossa, não deu certo nada na vida, aí parte para vendas. Só que no meu processo de Mary Kay, eu fui rompendo isso, porque eu aprendi que nada acontece até que se venda algo. Por mais que a gente fale assim, ah, eu quero fazer medicina, eu quero fazer um curso superior, eu quero fazer qualquer coisa, a pessoa está vendendo. Quando você vai no médico, por exemplo, se ele não vender bem o atendimento dele, você acha que você volta? Você não volta. Quem tem filho aí? Imagina que você leva seu filho aí no pediatra. Se ele não vender bem o atendimento dele ali, você volta com seu filho novamente? Você não volta. Entende? Quem gosta de fazer uma escovinha aí no cabelo, pintar o cabelo, se a cabeleireira não vender bem aquele atendimento, você volta? Você não volta. Imagina um restaurante, vai sair para jantar. Amanhã é sexta-feira, né? Vamos sair para jantar aí, um restaurante bem legal. Se você não for bem atendida, imagina ali se o restaurante não vender muito bem, ali o prato que foi servido, o atendimento dos garçons, você volta? Não volta. Então aprendam, quando a pessoa apresentar essa objeção, fala, nada acontece até que se venda algo. E a partir desse momento, eu fui dissolvendo esse preconceito instalado, e eu tenho certeza que esse preconceito ele é instalado na cabeça de muitas pessoas. Mas se a gente não falar, as coisas não acabam não acontecendo, né? Tenho vergonha, muitas pessoas que são tímidas aí, como eu também já fui. E aí o que acontece? Eu falo com as pessoas, ó, você só precisa conhecer uma pessoa. Uma pessoa. Imagina que a gente vai começar com uma pessoa. E a partir do momento ali que você vai se tornando referência dessa pessoa, essa uma pessoa ela pode te indicar outra 2, 3, 4, 5 pessoas. Olha o cenário atrás de uma pessoa. Imagina sua vizinha, alguém da sua família. Atrás daquela pessoa ali, ó, possivelmente tem irmãos, tem tias, tem amigas, tem primas, tem uma série de outras possibilidades. Então, através de uma pessoa, o seu negócio ele multiplica. O nosso negócio ele é tão incrível que ele vai multiplicando. E a gente precisa inserir isso nas pessoas, tá? E aí, o que que eu costumo fazer? Ó, a gente pode fazer um mapeamento do seu bairro, a gente pode fazer um mapeamento do seu prédio, dos comércios, quem são as pessoas da sua família, que muitas vezes a gente fica à vontade. Para quem, às vezes, eu ofereço a oportunidade que mudou de cidade, eu não sei se vocês passam por isso, né? Às vezes você oferece a oportunidade e fala assim: ah, eu mudei agora, eu me casei, mudei para cá, não conheço quase ninguém. Fala assim, não, pelo menos uma pessoa você conhece? Vamos começar com essa uma pessoa? E aí você traz para ela essa possibilidade de desenvolvimento. Ó, não sou como você. Quem já ouviu assim? Ah, eu não levo jeito para venda, não tem essa facilidade como você tem. Aí você fala, mas nem precisa ser como eu, né? Cada um tem sua forma de brilhar.
E você pode se destacar nas redes sociais, você pode destacar no presencial. Por isso que eu gosto de ter as 15 formas de vendas de uma forma muito íntima. Sabe aquela forma que eu consigo passear por todas elas? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem é boa para fazer um arroz bem soltinho, eu tenho certeza que várias de vocês são boas, né? Vão conseguir me falar assim, de uma forma muito natural. Concordam? Quem aí sabe me ensinar a fazer um arroz bem soltinho? Vocês não têm início, meio e fim para falar desse arroz? A mesma coisa você precisa ter ao falar das 15 formas de vendas. Sabe esse molejo, sabe essa intimidade? A gente precisa trazer de uma forma gostosa essas 15 formas de vendas. E aí, a partir do momento que eu trago com essa facilidade, a pessoa vira e fala assim: Jansen, eu gostei. Eu acho que eu posso fazer o consórcio. Jansen, eu gostei. Eu acho que eu vou ser excelente em vendas no caminho. Jansen, eu achei sensacional o Skin Analyzer. Acho que eu posso me dedicar nisso. Mas se eu não tenho essa facilidade, essa intimidade com as 15 formas de vendas, como que eu vou inspirar uma pessoa que está me apresentando uma objeção? Faz sentido para vocês? Então é isso. Então, tarefinha para casa: estudar as 15 formas de vendas. E aí, a partir desse momento, você vai ficar mais solta, mais à vontade para falar. Ó, conheci alguém que não deu certo. Gente, quando o Itamar me ofereceu a oportunidade, duas tias minhas tinham acabado de entrar na Herbalife. E aí, o que que acontece? Cada uma tinha investido R$ 10.000 e elas são do interior. E aí, começaram a vender fiado. Muitas não receberam, começaram a ficar com o produto parado, não conseguiram mais fazer novas compras. Aqueles produtos que estavam parados ali, elas não conseguiram fazer esse fluxo, esse giro, né, de vendas. E aí o que que acontece? Foi um horror. Imagina a percepção da minha família quanto empreendedorismo. Na hora que eu falei que eu ia fazer Mary Kay, o que que vocês acham que aconteceu? Todo mundo começou a falar. Você tá louco? E quando eu falei que eu ia sair da minha profissão para me dedicar a Mary Kay? Então, o que que acontece? Todos nós vamos passar por a mesma coisa. Só que aí, o que que acontece? O que que eu explico nesse momento? Você prefere se inspirar naquela padaria que deu certo ou naquela padaria que fechou as portas? Empreendedorismo no Brasil, gente, vai ter vários exemplos de pessoas que deram certo, de pessoas que não deram, mas aí eu trago o ponto. O que que você acha que essa pessoa fez de errado? Igual minhas tias, quando me apresentou isso. Eu automaticamente já falei. Hoje, empreender vendendo fiado, você concorda que não dá certo? Em algum momento eu falei mal dos produtos da Herbalife? Não. E quem sou eu para falar mal de qualquer tipo de marca? Não estou aqui para isso. Mas a falta de habilidade delas fez com que o negócio não desse certo. Entende? E aí, quando eu falo para as pessoas esse ponto, ela fala: Nossa, Jansen, você tem razão. E aí se torna fácil de você trazer essa inspiração para ela em fazer o negócio, tá? Eu já vi tantas histórias de gente que entrou na Mary Kay e não deu certo, mas ao conversar com elas, elas mesmas já sinalizam o que que elas fizeram de errado. Então faz isso de uma forma natural. Bate esse papo com as pessoas, não fica com medo assim, principalmente numa entrevista de início, ou então quando você está num evento que chega aquela pessoa: eu tenho uma amiga que vendeu Mary Kay e não deu certo. Ou então fala assim: nossa, eu tenho uma tia que entrou na Mary Kay e ficou endividada. Aí, automaticamente, gente, isso pode estar num evento, lotado de muita gente ali, muitas pessoas ali comigo. Eu falo: mas me conta, o que que ela fez de errado? O que que aconteceu? Você sabe me explicar? Eu não, em momento nenhum, gente, eu fico inibido com nada. Eu trago esse bate-papo e aprenda a fazer isso, entendeu?
Porque às vezes a pessoa pode até abrir a boca para fazer isso com o intuito de te inibir. Mas como eu tenho muita segurança do negócio, como eu falei lá no início para vocês, ó, como o negócio ele gira redondinho, a pessoa pode me apresentar qualquer coisa que eu vou rebater, eu vou conversar, eu vou me conectar. Nesse momento eu conto uma historinha. Por isso que eu falei com vocês lá no início, do quanto é interessante a gente contar essas histórias, sabe? Porque aí se você leva numa boa e como se diz, né? Amor ao próximo. Ó, meus filhos são muito pequenos. E aí, o que que vocês falam nesse momento? O que que acontece? É nesse momento que ela vai visualizar a possibilidade de ver esses filhos crescendo. É fazer o negócio de uma forma online, é começar com as pessoas ao redor, é começar ali no prédio, né? O horário, às vezes, que o filho fica na escolinha, começa a fazer o negócio, ela pode ter essa flexibilidade. A Mary Kay traz essa flexibilidade. Agora, no mercado, muitas vezes ela vai ter que ficar 8 horas fora de casa, mais umas 2 horas aí no percurso. Entende? Quantas mães precisam de uma oportunidade Mary Kay? E aqui na nossa área nós temos diversas, né? Que às vezes optaram por Mary Kay justamente por causa disso. Então isso aí não é uma objeção que nos atrapalha. Ó, preciso de uma coisa fixa, mais segura. Gente, mercado. A galera do CLT aí, será que existe essa segurança hoje? O que eu mais vejo são pessoas aí cada vez mais inseguras, ao mesmo tempo que você está trabalhando. A minha coordenadora, gente, quando eu trabalhava na enfermagem, sabe o que que ela literalmente nos ameaçava, né? Hoje eu conto isso e morro de rir. Mas ao tempo inteiro, ó, pra você ver, eu já estava lá no hospital há muitos anos, fui acadêmico, depois eu fui promovido, me tornei enfermeiro. E aí, sabe, nas nossas reuniões, que às vezes a gente apresentava alguma reclamação, o que ela mais falava era: a minha mesa está lotada de currículo. Se vocês não querem, tem várias pessoas que querem. Aí eu te pergunto, CLT traz segurança? E o mercado hoje o que mais tem é isso. Entende? E aí eu falo, olha, Mary Kay, você vai ter essa meritocracia, né? Você vai ter essa segurança ali de fazer o que você está disposta. Só que você tem que ter maturidade de entender isso como negócio. Porque a partir desse momento que você entende com o negócio aí e que você vai desenvolvendo a sua habilidade de ganhar, de crescer, aí você vai determinar a sua própria segurança. Olha que sensacional. E aí você vai saindo dessa objeção aí de uma forma tranquila, tá? Ó, eu já trabalho o dia todinho. O que que vocês fazem quando essa pessoa fala aí para você? Eu adoro essas que trabalham o dia todinho, sabe por quê? É aquela mesma coisa da são sem tempo. Aí nesse momento são as pessoas ali que estão dispostas a mudar essa realidade. Então, R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais, isso é incrível para essas pessoas. E aí, sabe o que que você pode trabalhar com essas pessoas aqui? Catálogo. Imagina que ela é uma empresa aí que ela trabalha 8 horas. Então, fala assim: vamos trabalhar com catálogo? Imagina que ela trabalha aí com um prédio comercial que tem muita gente. Ensina ela a fazer a demonstração, pelo menos uma pesquisa de opinião com uma pessoa ao dia. Na época que eu trabalhava o dia inteiro, uma das coisas que eu me soltei em fazer esse negócio é porque toda semana eu pegava uma pesquisa de opinião, sabe aquela de 100 folhas? O Itamar lançava essas pesquisas de opinião na reunião. Aí toda semana, gente, eu estava com a pesquisa de opinião. Ora era lápis de olho, ora era lábios de seda, ora era mão de seda. Nossa, eu ia pegando produto por produto. Todo mundo que passava na minha frente falava assim: eu preciso, eu tô com um desafio da minha unidade, eu preciso escolher a opinião de 30 pessoas. Será que vocês importa? Gente, corria lá, demonstrava o produto. E aí o que acontece? Eu estava em movimento, mesmo que trabalhando o dia inteiro.
Então, mas vocês entendem o quanto eu preciso ter intimidade com as formas de vendas? É isso que às vezes a gente precisa fazer, porque na hora que ela apresenta a objeção, eu contorno e apresento para ela essa forma de venda de uma forma possível e alcançável. Eu desperto o interesse dessa pessoa em fazer o negócio. Ó, eu adoro o meu trabalho. Ótimo. Mas você topa R$ 1.000 a mais? Na hora que você fala de R$ 1.000 a mais, gente, R$ 500 a mais, as pessoas vão respirar de uma forma mais tranquila, as pessoas de alguma forma vai trazer aquele fôlego. E quantas vezes nós temos aí pessoas próximas de nós, na nossa família, no nosso círculo de amizade, que está com aquele sonho adormecido por falta de quê? Recurso financeiro. E quando você traz para ela uma possibilidade de ter R$ 500.000 a mais, você resgata dessa pessoa a vontade de sonhar, a vontade de querer fazer. E aí o que é que eu faço? Apresenta as 15 formas de vendas, ela escolhe ali uma, duas, três, vê possibilidade e topa fazer esse negócio. Faz sentido para vocês? Ó, agora não é para mim. E se agora for o momento exato que você precisa trazer um olhar diferente para a sua vida? E aí o que que acontece? Quando a pessoa apresenta para você essa objeção aqui, é porque ela está insegura. Mas quando você pega na mão dessa pessoa e você fala que vai fazer junta, que você vai ali estar acompanhando, que vai estar ensinando, possivelmente você consegue contornar essa objeção e trazer a pessoa para fazer o negócio. Ó, como potencializar a apresentação da oportunidade? E aí o que que acontece? Ó, fala da consolidação do mercado, trabalha de forma flexível, moldável, mostra as oportunidades de ganhos financeiros, você terá apoio, suporte, né? Por isso que é interessante você ter uma boa apresentação, você tá com a pele ok, né? Você se preocupar com o que sai da sua boca. Evita de falar besteira, evita de falar demais, passa essa clareza, passa essa segurança, mostra que você sabe fazer esse arroz soltinho do início ao fim. Tem certeza que dessa forma aí, gente, você vai estar fazendo esse negócio tranquilamente, tá? Se os inícios não estão acontecendo, possivelmente alguma fase da receitinha do arroz soltinho não está sendo feita com excelência. Então, isso aí serve como uma autoavaliação para vocês, tá? Ó, na Medicare a gente não tem obrigatoriedade de pedido, nem de produção, a pessoa vai ser dona do negócio dela, tem a liberdade de atuação, não temos chefe, né? E trabalhamos com reconhecimentos. Na entrevista, dependendo da situação, quando é aquele perfil mais inseguro, eu falo menos. Aí eu trabalho com poucas opções, tá? Ó, use a frase matadora. Existe algo que te impede de iniciar o seu projeto de liberdade financeira e mais qualidade de vida hoje? E aí, gente, ela vai falar para você: ó, Jâncio, olha, hoje o que me impede é o financeiro. Eu não consigo fazer mais um investimento. E aí, nesse momento, você traz para ela a possibilidade desse retorno financeiro, tá? Escute mais, pergunte mais. Essas perguntas assertivas vai direto ao ponto de você desenvolver o negócio. E para finalizar, o segredo do sucesso é se recusar a deixar que as adversidades temporárias nos derrotem. É uma frase aí da senhora Mary Kay Ash. Vou deixar uns minutinhos aqui para dúvidas, 5 minutinhos. Deixa eu ver o chat aqui, quem escreveu. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, alguém respondeu aqui, a Nádia, deixa eu ver. Fui abordar uma cliente para uma rifa, ela disse que estava desempregada e disse, nossa, que difícil, super entendo a sua fase. Aí, no lugar de fazer uma venda, ofereci a carreira, já que disse que o motivo sai de ter ficar longe dos filhos. Pode falar, gente.
Tá falhando. Tá Vai ver falhando. agora. Olá, meus amores, estão nos vendo aqui? Sim, Sim? Eu estou te ouvindo, vendo não. Vendo? eu Sim, vi. Tá um Agora pouco estamos. saiu a tela. paralisada a tela. Estão É, ouvindo? Você e Lori. Estão agora ouvindo? sim. Ah, Agora sim. ótimo. Desculpa. Estamos. Meus amores, eu vou aproveitar aqui, eu e a Lorena, e não estava no script, né? Porque, na verdade, eu estaria com vocês hoje e não estou, porque eu estou numa viagem mãe e filha para Napa Valley, uma região dos vinhedos, aonde eu posso dizer que é um privilégio. E eu gostaria de falar com vocês para inspirar verdadeiramente que há 20 anos atrás eu entrei nessa companhia para ganhar R$ 1.500 a mais, Para pagar o meu balé. que era R$ 150 por mês. E hoje nós estamos vivendo aqui uma experiência mãe e filha que não tem explicação. E eu quero dizer que é possível. O que a gente precisa realmente é acreditar, fazer todo esse ensinamento que a gente ensina, que inclusive hoje nessa aula, no nosso último módulo do nosso Jornada das Conquistas, porque mami hoje já bebeu horrores durante o dia, graças a Deus, é falar para vocês que é possível. É possível se a gente acreditar, se a gente fizer o nosso melhor. Fala, filho. Não, você lembra que a Mara lançou o desafio da minha para as consultoras da área ganharem uma abelhinha preta com rosa. Eu fiquei louca, pensa, louca com essa abelha. Aí coloquei minha mãe doida para ganhar essa abelha. E aí a mãe me falou, faz tantas sessões, faz não sei o que, e eu fazia. E é isso, a gente tem que fazer o nosso melhor pelos nossos sonhos, pelos sonhos da nossa família. Aí minha mãe, o sonho era que eu ganhasse a abelhinha. E ela ganhou a abelhinha. Nós Ganhei a passeamos, abelhinha. inclusive a Lorena era louca para usar o blazer vermelho. Tem foto minha usando blazer vermelho. E a mãe Nara deu um desafio para ela ganhar Barbie Mary Kay. E óbvio, né? Eu dei assim, meu sangue para ganhar essa Barbie Mary Ô, Kay. Mas o que eu quero falar ô, hoje para Lê. vocês, meus amores, é que ouçam, sigam. Hoje, inclusive, esse último módulo, aonde o Jansen deu muitas dicas, e que são dicas aplicáveis, dicas possíveis da gente realizar, da gente fazer. E eu quero que vocês saibam que é possível, se a gente realmente acreditar e fazer o nosso melhor em o que tem que ser feito. Eu torço muito para que a área, né, do ITA e a minha área possam alçar grandes voos ousados. A senhora Mary Kay Ash já dizia que não teve tempo de fazer pessoas fracassadas, só pessoas brilhantes. E eu creio nisso. E muitas das vezes nós somos criadas Eva, além do mais, não só criadas, mas numa geração onde a gente não acredita que é possível, aonde não nos empoderam, e eu posso dizer que é possível, basta a gente realmente fazer aquilo para a gente conquistar os nossos sonhos e da nossa família. Então, assim, eu desejo o melhor para vocês e que a gente possa juntos aí, fazer o nosso melhor a para gente, alcançar grandes coisas, tá? para quem não tem Obrigada, conhecimento, meus amores. para quem não tem costume, tentando aí ver o que, que a gente consegue realizar, né? Tentar correr atrás. Isso Aos aí. poucos, Mais alguém, Jansen, gente? meninas, deu para entender tudo? sim. Olá, Então, meninas, ótimo. É isso, meninos. meus amores. A gente se embora, né? Itamar parece que quer falar aí, Lê. pouco. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Bora, Ita. Eu estou aqui em São Paulo, voltando para BH. Eu estava hoje lá na Mary Kay, onde hoje eu fui fazer o encontro, a visita dos novos nacionais.
E, gente, a gente está na companhia certa, mais do que nunca hoje eu tive o privilégio, assim, de sentar com o presidente, com a vice-presidente, com todos os diretores, os gerentes da Mary Kay, onde explanaram, assim, coisas grandiosas da nossa companhia. A gente fica vivendo no nosso dia a dia só com uma parte do que a gente conhece dessa empresa, mas é muito mais grandioso do que eu pude conhecer nesses 16 anos até aqui. E hoje, olha, para vocês terem uma ideia, a Mary Kay é tão grandiosa e tão diferenciada. Estou aqui na fila do aeroporto, aqui do voo, a moça está ali gritando. É, Hoje, na hora do almoço, o Sérgio, né, o presidente da companhia, nos convidou para almoçar, eu e a Elisa. Então, eu tive, assim, foi uma coisa que me marcou demais. Eu fui almoçar com ele e quem estava dirigindo? O presidente, o Sérgio, e eu lá do lado dele, ali, no carrão, aquela BMW, assim, claro que impressiona, mas pensar que o presidente da empresa estava te levando para almoçar, por mais importante que eu seja, que eu tenha conseguido chegar aqui como nacional, isso eu nunca vou encontrar em lugar nenhum do mundo. O presidente da companhia te levando para um detalhe assim, para você ir almoçar. E a Rosana, vice-presidente, assim, no banco de trás. Essa cena vai ficar assim marcada no meu coração pela grandiosidade e ao mesmo tempo pela acessibilidade que a empresa nos proporciona. E é esse o caminho que espera por vocês. Mas ele tem que ser um caminho para quem acredita. Então, a gente tem um grande número de pessoas que estão dentro do negócio, mas pouquíssimas pessoas vão viver o extraordinário. E essas pessoas, como eu estou vivendo hoje, são as que acreditam. E se vocês entenderem o que eu estou dizendo, vocês vão fazer desse negócio o melhor negócio da vida de vocês. E a gente já tem data marcada, que é Caldas Novas, para a gente viver lá momentos extraordinários, juntos, as nossas áreas. Então, estamos na reta final. O Jansen hoje deu as dicas aqui de iniciação, objeções possíveis. Acreditem, dê o melhor de vocês para trazerem para esse negócio as pessoas que realmente precisam ser salvas com essa oportunidade. E a vida de vocês vão dar um salto quando vocês entenderem que, aliado ao propósito, que é o que eu tenho muito latejante no meu coração, que você também pode, independente das suas circunstâncias. Olha aí, Elê, vivendo no glamour da vida dela lá, inspira todos nós. E um dia ela foi uma consultora que teve que lutar para vender os produtos e colocar R$ 1.000, R$ 1.500 dentro de casa. Hoje você pode estar nessa fase. Daqui a 10 anos, você pode estar no nosso lugar aqui, vivendo tudo que a gente está vivendo. Daqui a 5 anos, isso só vai depender de você. Então, eu acreditei, passei por muitos desafios, normal passarmos, mas tudo serviu de aprendizado e hoje está vindo frutos e colheitas. Então, eu creio que vocês vão se surpreender com tudo que a Mary Kay tem para oferecer para vocês. Acreditem que essa é a melhor empresa do mundo. Hoje eu tive mais uma prova disso. Jansen, você está aí no chat olhando? Tinha algumas perguntas. Que privilégio. Pode falar, sobrinha. Seu áudio fechou, não fui eu, não. Não foi eu mesmo aqui, eu falei assim, que privilégio. O Itamar está lá, conversa diretamente com o nosso diretor e a nossa vice com eles, falando com você, planejando, fazendo planos ali com você. Muito, é um privilégio, né, gente? E também é o nossa referência aí para a gente buscar chegar nesse nível aí também. Legal. Deixa eu só responder a Nádia. Olha que, gente, olha para você ver o que ela respondeu, né? Que foi abordar uma pessoa, ela estava desempregada
e que achou que seria interessante oferecer a oportunidade para ela, né? E aí, muitas vezes, é esse ponto, a gente visualiza necessitada e muitas vezes ela não está disposta. Mas o que que acontece? Essa pessoa tem enraizado nela a característica que trabalhar com vendas é enganar pessoas. E aí o que acontece? É um perfil que às vezes vai ter uma dificuldade de se desenvolver. E nós precisamos mostrar para ela que Mary Kay não é esse trabalho. Mary Kay justamente é a oportunidade, às vezes, das pessoas conhecerem, sem ter o intuito da venda. Por isso que a gente trabalha muito em cima dessa demonstração. E vender é algo grandioso, né? Da mesma forma que comprar. Então, ao você falar essas coisas assim, pode ser. Mas e o que acontece? Quando você oferece, percebe que a pessoa está desempregada, que está precisando da oportunidade, mas que ela não está disposta, eu, Jansen, pego o meu banquinho e saio de mansinho. Ok? Mais alguma dúvida? E aí continua vendendo, já que ela não quer vender, né? Exatamente, gente. O que mais tem são pessoas que estão dispostas. Só que aí o que acontece? Eu preciso estar com o meu olhar, sabe aquele olhar de águia? Que aí você fica vendo as pessoas que realmente têm possibilidade de desenvolver esse negócio. É isso que eu costumo trabalhar, tá? Mais alguma? Eu fiz uma abordagem meio que insistindo um pouco com ela também, que foi assim, insistindo, mas falando para ela não se sinta pressionada, porque vai fazer 12 anos que eu estou em Marquei e o meu propósito nunca foi o diretorado, sempre foi realmente ser consultora. Esse foi o meu objetivo. E esse ano a chavinha virou, porque hoje eu me sinto 100% livre para esse objetivo. Então vamos fazer assim. Como eu estou com um objetivo e você não acredita que é para você, Marquei, você poderia fazer o seguinte: se você pegar, fazer abordagem com as suas amigas, pega a revista, eu vou te encaminhar e oferece Marquei como se fosse uma consultora e veja quanto você consegue vender. Eu te passo 10, 15%, dependendo do volume de venda. E você vai conhecer Marquei dessa forma. Se você realmente tem certeza que Marquei não é para você, venda ela para mim. Aí ela, vou pensar. Mas sabe o que que acontece, Nádia? A pessoa, quando ela não está disposta, se oferece um caminhão de oportunidades. Eu já tive na frente, gente, de pessoas que o marido falou assim: vai, começa. Eu te ajudo nessa fase inicial, né? Eu fico com as crianças. Nossa, tem aquele valor lá, a gente pode fazer um investimento. Você começa. Gente, você colocou ali na frente da pessoa todas as formas para ela fazer o negócio, todas as possibilidades dela fazer o negócio, mas dentro dela existe o não desejo. E aí não adianta, tá? Da mesma forma como você pega, às vezes, uma mulher desempregada, que ela fala, Nádia, nesse momento eu não tenho valor de fazer o investimento do kit. Mas o que que eu preciso fazer? Eu vou atrás do meu irmão, vou atrás do meu tio, eu peço um cartão emprestado, mas essa oportunidade é a oportunidade que eu peço a Deus. Então sempre pensa isso. Na hora que você vê as pessoas, qual time que elas estão? Dispostas, não dispostas. Não dispostas, eu não quero na minha equipe. Eu quero trabalhar com pessoas dispostas. E olha que eu não estou falando sobre financeiro. É sobre disposição. E aí o que acontece? A partir do momento que você consegue fazer esse filtro, os seus inícios vão acontecer. Agora imagina, muitas vezes vocês ficam tão com vontade de iniciar as pessoas que vocês pagam kit, vocês dão kit, vocês dão cliente, vocês fazem, acontece. Gente, sai alguma coisa daquilo ali? Nada. E gera em você o quê? A frustração, porque você instala em você a questão assim, esse negócio não é para mim,
o que que eu estou fazendo de errado. Ai, Jansen, mas eu já ofereço oportunidade para todo mundo. Gente, você só está trabalhando com gente não disposta. Muda seu olhar, Aham. trabalha com pessoas que queiram fazer esse negócio. Mas como que eu descubro isso, Jansen? Oferecendo, gente, abrindo a boca. Ou vocês acham que Deus vai falar assim: nossa, Nádia, eu só vou pôr no seu caminho aí aquelas que Empreendedoras. querem? Quem é que É, costuma jogar buraco? Quem costuma eu que jogar vou ter que buraco? ter o feeling, né, de Não, e essa pessoa tem colocar, um, só né? vou pôr do seu caminho batendo na sua porta também. É, deixa eu contar para vocês. O último exemplo para mim ir embora. Quem entende sobre buracos, baralho, que joga? Algumas de vocês aí? O que que acontece? Imagina no jogo de buraco. Você precisa de uma carta para você acabar com o jogo e bater. Imagina que você precisa do as lá, o as de ouros. Aí o que que acontece? Na primeira cartada ali, você costuma comprar o as de ouro? Pode ser que Não, sim. Mas quantas vezes você vai você vai pegar. o quê? No baralho? Quantas vezes? Sim. Às vezes a sua carta para você bater é a última. E isso é sobre oportunidade, né? Vai ter Uhum. muitas no caminho de vocês aí, ó, que tem uma mentalidade empreendedora. Vai ter algumas que já têm domínio com maquiagem. Vai ter algumas que sabem zero de maquiagem. Vai ter umas que têm uma inteligência emocional, outras não. E tá tudo certo. Você só precisa ter o quê? Essa noção. Você só precisa ter essa maturidade. Que nem todo mundo é para esse negócio, Sim. mas que nós devemos oferecer para todo mundo. E aí eu tenho esse filtro, entende? Por Sim. isso que ao você perguntar mais e você criar histórias e se conectar, automaticamente você vai identificar não disposta com disposta. E onde que eu direciono a minha energia? Eu hoje só trabalho com as dispostas. Faz sentido para vocês? Sim. E aí eu preciso inserir volume. Então você tem 30 dias, mais um termômetro aí para o negócio de vocês. Você tem 30 dias no decorrer de um mês. Se você não consegue cadastrar uma, duas, três pessoas em 30 dias, você concorda que o quê? O seu círculozinho ele não está fluindo? Deverzinho de casa, avaliar meu círculozinho de oferecimento da oportunidade do meu negócio Mary Kay e visualizar ali quais são as arestas que eu preciso trabalhar Melhorar. e melhorar. Imagina que eu estou ensinando você a fazer o arrozinho lá. Se meu arroz não ficou soltinho, ou se meu arroz queimou, você concorda que o processo de fazer esse arroz, algum ponto dele ali não tá legal? Sim. Então eu tenho que voltar para mim, avaliar e ver o que que eu estou fazendo de errado para o meu arroz não ficar soltinho ou para o meu arroz não queimar. E ó que o treinamento de hoje não é sobre arroz. Entenderam? Sim. Faz sentido para vocês? Desbloquear o medo de falar sobre a carreira. Exatamente. E ó, volume, gente, volume. Chavinha. Virar Tá chavinha. bom? Nádia, Certinho. você é de quem? Oi? Quem é sua diretora? A minha diretora é a Carmen. Ah, Carmen Novinha, Que diretora. linda! Bebê. Arrasou. Ó, Carmen, daqui a pouco Jansen, vai ter Parabéns! uma diretora. Jansen, Oi. eu posso dar um depoimento aqui rapidinho? Eu sou a Paula, filhinha do Ildeu e da Dani. É, o que que acontece? Eu adorei tudo que você falou. Identifiquei muito quando você falou a questão da vergonha das vendas. Final de semana agora, né? A gente estava numa imersão, e Itamar até participou também. E foi justamente nesse sábado que eu tinha conseguido falar com o Dani e com o Ildeu. Eu tinha descoberto qual estava sendo o meu bloqueio com Mary Kay. Eu estava com vergonha de vender. Eu estava com vergonha de falar Oi, que eu era Sônia. Uai, eu pensei em você apareceu. eu estava Pode falar, Paula. Desculpa.
Paula, acho que seu Jansen, áudio fecha os fechou. áudios. Eu fechei uma pessoa que falou, Oi, mas eu estava desculpa. falando, acho que fechou. Abri então aqui de novo. Então, eu consegui identificar que eu estava com vergonha, sabe? Porque eu trabalho, né? Trabalho fora. E eu falei assim, gente, eu vou começar a trabalhar com vendas, né? Então, eu tinha inconscientemente uma vergonha de falar, como se fosse para mim, estar voltando atrás com alguma coisa, sabe? Então, a partir do momento que eu liberei meu coração para isso, eu fiquei mais tranquila. E aí eu quero parabenizar que hoje eu estou com uma filhinha aqui, inclusive participando da reunião, que é a Luciene, né? A Lu é uma empreendedora que está aqui agora. Lu, abre seu microfone, fala aí com o Jansen, com o Itamar. E é isso, sabe? Eu acho que quando a gente pede a Deus uma luz, um direcionamento, para mostrar onde que está o bloqueio, quando a gente fala de coração onde que está o bloqueio e pede a ele permissão para que esse bloqueio vá embora, as coisas vão se abrindo, sabe? Então, minha chave virou esse final de semana, sabe? Com a imersão, me trouxe uma paz muito grande no coração e eu estou muito feliz. Então, eu queria falar, se tiver alguém aqui com vergonha, gente, entrega para Deus essa vergonha e vai embora. A gente não tem que ter vergonha de nada. É isso, sabe? Vamos ser todos sem Linda. vergonhas, né? Totalmente. Vergonha de quê? Quem que paga meu boleto, como se diz, não é isso? Palhaçada. Eu falei, Deus, isso não é de Deus, não. Tira de mim isso, porque minha família, eu sou de uma família de pessoas que vêm de vendas também, tal. Então, por que eu estava com vergonha disso? Que bloqueio besta é esse, sabe? Então, eu estou E conseguindo. você é assistente social, né, Paula? Sou assistente social, trabalho na saúde pública de Belo Horizonte. Isso. E sua mãe Dani está aqui também na aula. Dani era enfermeira da saúde pública de BH, que foi para o CTI, tá, gente? Porque ela teve um AVC por causa de estresse de trabalho, que é o que a gente está enfrentando hoje na saúde. Então, quando eu vim para a Mary Kay, eu trabalhava 40 horas na saúde, quase entrei em burnout. Então, eu saí da saúde em um dos dois, eu sou funcionária pública. Então, eu saí de um dos cargos, fiquei só em outro, e Nayane me apresentou a oportunidade, e assim, sou grata demais a Nayane por ter, naquele dia, aberto a boca e falado sobre a oportunidade Mary Kay. Então, gente, não fiquem com vergonha. Às vezes vocês vão estar mudando a realidade de uma mulher, só pelo simples fato de você abrir a oportunidade para ela. Verdade. E aí, gente, é tão nobre vender quanto comprar, tá? Coloque isso na cabeça de vocês, que eu tenho certeza aí que vocês vão longe, tá bom? Olha, espero que o que eu falei aqui hoje possa agregar na trajetória Mary Kay de vocês. Quem precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição. Meu Instagram é Jansen Sampaio. Quem não me segue, se puder seguir lá, tá? E a gente vai se falando aqui e até os próximos treinamentos. E deixa um convite para vocês para a gente celebrar as conquistas lá em Caldas Novas. Então, faça aí o possível para vocês estarem lá nesse momento incrível que vai ser aí esse momento das áreas nacionais Itamareg e Elepinelli, tá? Nós vamos fazer muito barulho lá em Caldas Novas. O Brasil inteiro vai ficar doidinho querendo estar lá com a gente. Gente, então é Quem isso. aí vai trabalhar para fechar a reta final? É isso aí. Foco na meta, Armin hein? vai! Uhul! Você também pode. Já Bora. tô a caminho, nós vamos abalar aquilo lá. Todo mundo vai querer vir para Mary Kay. Nádia, você também Isso pode, mesmo. viu? Te espero lá. Todas podem, é só pedir para sua Eu vou diretora estar aí, lá a nacional, novamente, pedir para Jansen. ele. Ano que vem promete, Nádia, futura diretora, hein? Isso Ô, aí. Jansen, Oi, dessa Rê. vez eu vou. Pergunta Dessa para sua vez. diretora, sua... Rouca, muito rouca. Dessa vez eu vou tomar Quem tiver banho de com dúvida, piscina o com que você de falta para madrugada. você fechar Tá os bom. requisitos? Gente, mas então tá, vou encerrar por Fechado. aqui, tá? Fiquem com Deus, bom descanso para vocês e vamos embora lá aproveitar esse gás do mês de outubro, base na promoção, movimentar o máximo possível, tá?
É que Deus é Beijos. generoso, colocou a base para vocês fecharem a meta. Isso aí. Ó, beijos e até o próximo treinamento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.